Este caso é extremamente dramático. Mentiras não apenas destruíram um casamento feliz, mas também a vida de uma mulher que acreditava na honestidade de seu marido e sonhava com uma família própria. Logo se revelou, no entanto, que ele era um mestre do engano e, para esconder seus segredos, cometeu atos terríveis. Lori Kay Soares nasceu em 31 de dezembro de 1976 na Califórnia, em Iowa Awat. Nada se sabe sobre seus pais biológicos, exceto que foi adotada por um casal de Fullerton, Thelma e Gerald Soares. Gerald, originário do Brasil, conheceu sua esposa durante trabalho missionário no Rio de Janeiro. Depois migraram para a Califórnia e adotaram Lori em sua família. Os primeiros anos de vida de Lori foram passados com seus pais adotivos, mas aos 11 anos mudou-se com sua mãe para Orem, no estado de Utah, após o divórcio deles. Em 1994, Lori, de 18 anos, conheceu Mark Hocking, de 19 anos, durante uma viagem com amigos. Seu encontro foi fatídico. Tornaram-se inseparáveis. 5 anos depois, se casaram e impressionaram amigos e família com seu vínculo forte e próximo. Mark parecia ser o marido perfeito, amoroso, atencioso e trabalhador. Mas por trás desta fachada escondia-se uma rede de mentiras. Em 2004, quando os eventos trágicos ocorreram, Lori era uma mulher ambiciosa e trabalhadora de 27 anos que trabalhava como assistente de gerente. Colegas a descreviam como uma pessoa determinada, inteligente e decidida. Mark, por outro lado, afirmava ter concluído a Universidade de Utah e estar se preparando para a Faculdade de Medicina, o que estava longe da verdade. Mas naquele momento havia convencido sua esposa e parentes disso. Para que Mark pudesse continuar seus estudos, a família planejava uma mudança para a Carolina do Norte. Além disso, o casal soube que Lori estava grávida de 5 semanas. Tudo parecia perfeito. A mulher já havia deixado o emprego e faltavam apenas algumas semanas para seu último dia de trabalho e a mudança. Mas todos os planos se desfizeram em 19 de julho de 2004, quando Lori supostamente saiu de casa e não retornou mais. Naquela manhã, por volta das 10 horas, Mark ligou para o escritório de sua esposa para perguntar sobre seu paradeiro, mas um funcionário disse que ela ainda não havia chegado. Isso era estranho, pois Lori sempre era muito pontual. Mark contou ao chefe de Lori que sua esposa havia saído pela manhã por volta das 5h30 para sua corrida habitual no parque próximo, mas não havia retornado para casa. Ele suspeitava que Lori possivelmente havia ido diretamente ao trabalho e levado o carro. O chefe achou estranho e aconselhou Mark a chamar a polícia. Mark seguiu o conselho e ligou para a polícia por volta das 10h07 da manhã. Ele também ligou para os amigos de Lori para saber se alguém sabia onde ela poderia estar. Naquele dia, no entanto, ninguém havia tido contato com ela. Mark ligou para a polícia novamente às 10h49 e relatou que havia procurado sua esposa na estrada para o parque e encontrou seu carro na garagem, mas nenhum sinal de Lori dentro dele. Ele pediu ajuda na busca, mas a polícia respondeu que era preciso esperar pelo menos 24 horas para registrar um desaparecimento. Enquanto isso, a família, amigos e colegas de Lori decidiram ajudar Mark na busca. Alguns parentes até viajaram de outras partes do país, mas infelizmente não houve progresso na busca. Em 20 de julho, a polícia se juntou às buscas iniciadas pela família de Lori. Realizaram uma coletiva de imprensa e pediram ao público para ajudar na busca pela mulher grávida. Centenas de cartazes com sua foto e números de contato foram espalhados pela cidade. E a mídia cobriu extensivamente o caso, atraindo mais de 1.000 voluntários. Apesar de todos os esforços, não foi possível encontrar vestígios de Lori. Mark, seu marido, parecia extremamente preocupado durante suas aparições diante das câmeras. Na manhã cedo do mesmo dia, a polícia recebeu um relato sobre seu comportamento estranho perto de um hotel. Mark estava vestido apenas com sandálias e tão agitado que teve que ser internado no departamento psiquiátrico da Universidade de Utah. Pessoas que conheciam a família acreditavam que o desaparecimento de sua esposa grávida poderia ter causado um colapso emocional nele. Não viam razão para suspeitá-lo em conexão com o desaparecimento de Lori. No entanto,
A polícia tinha uma opinião diferente e suspeitava de Mark desde o início de seu desaparecimento. Durante as buscas em grande escala, a fachada de preocupação que ele mostrava na mídia começou a desmoronar. Mark enganou todos ao seu redor, incluindo sua esposa, sobre sua educação. Ele assegurou a Lori e sua família que havia se formado na Universidade de Utah com distinção em psicologia e começado estudos de medicina na Carolina do Norte. Por isso planejavam a mudança. Mas o pai de Mark, Douglas Hacking, conhecia a verdade que os outros não sabiam. Em 22 de julho, ele compartilhou essa informação com a mídia. Revelou-se que seu filho nunca havia recebido um diploma de bacharel e havia abandonado os estudos em 2002, embora desse a impressão de frequentar aulas, estudar e escrever trabalhos. Mark até viajava pelo país fingindo participar de entrevistas em várias faculdades de medicina. Douglas afirmou que nenhuma faculdade de medicina havia aceito seu filho, e tudo isso havia sido um engano cuidadosamente planejado. Mark mentiu por causa da pressão associada às expectativas de sucesso acadêmico, já que toda sua família trabalhava na área médica. O pai era pediatra, a mãe enfermeira, e seus irmãos haviam alcançado sucessos científicos. A família de Lori ficou chocada com o engano de Mark, mas isso não os impediu de continuar procurando por Lori. Muitos dos envolvidos na busca pensaram que, se ele podia mentir sobre sua educação, também poderia mentir sobre o destino de Lori. Outros, no entanto, opinavam que uma mentira sobre educação não o tornava necessariamente culpado do desaparecimento. Quando Mark foi questionado sobre isso, negou qualquer envolvimento. No entanto, a polícia pensava diferente. Desde o início, Mark foi considerado suspeito, já que as evidências contra ele se acumulavam. A polícia estava convencida de que estava lidando com um crime de primeiro grau. Ao revistar a casa do casal, os investigadores encontraram várias pistas. Um colchão danificado com molas, um recibo de um colchão novo, roupas de cama, estranhas manchas vermelho escuras em utensílios de cozinha, pedaços de carpete em uma mesa de cabeceira no quarto, roupas e uma suposta carta de Lori encontrada em um quarto de hóspedes. O que particularmente chamou a atenção da polícia foi o fato de que Mark, na manhã do desaparecimento de Lori, quando afirmava ter procurado no parque e depois ligado para a polícia, estava na verdade ocupado comprando um colchão novo. Além disso, o banco dianteiro do carro de Lori, encontrado perto do parque, estava ajustado para uma pessoa de cerca de 180 centímetros de altura, enquanto Lori tinha pouco mais de 150 centímetros. Na casa foram encontradas as chaves do carro de Lori, o que levantou questões. Se ela realmente foi ao parque para se exercitar, por que as chaves ficaram em casa? Entre as várias evidências encontradas em diferentes locais, havia também um colchão cortado que combinava com a cama do quarto, descoberto em uma lixeira perto do hospital da Universidade de Utah. Uma mecha de cabelos escuros também foi encontrada em uma lixeira perto de um posto de gasolina localizado ao lado do hospital. Numerosos materiais foram apreendidos dos 2 carros pertencentes a Mark e Lori, e as gravações de vigilância do hospital, da igreja no parque e da loja aberta 24 horas adicionaram novos detalhes ao caso. Com o acúmulo de evidências, os momentos de suspeita contra Mark se tornaram cada vez mais fortes. E ficou cada vez mais claro que as chances de encontrar Lori viva diminuíam a cada dia. Poucos dias após o desaparecimento de Lori, a polícia coletou numerosas evidências sugerindo que Mark poderia ter cometido o crime na manhã cedo de 19 de julho em sua casa compartilhada e eliminado as evidências algumas horas depois em um local desconhecido. As suspeitas dos investigadores foram confirmadas em 25 de julho de 2004, quando os irmãos de Mark, Scott e Lance relataram que o homem havia confessado o ato a eles. No dia anterior, 24 de julho, eles o visitaram na clínica psiquiátrica onde ele estava e imploraram para ele contar o que havia acontecido com Lori. Deram-lhe tempo para pensar e, quando voltaram à noite, ele confessou seu envolvimento. As circunstâncias exatas do incidente permaneceram desconhecidas. No entanto, revelou-se que Lori, na sexta-feira, 16 de julho, quando estava no trabalho, ligou para a Faculdade de Medicina da Carolina do Norte para obter informações sobre apoio financeiro e soube que seu marido não estava matriculado lá.
Colegas notaram que Lori ficou perturbada e chorou após essa ligação. Ela saiu do trabalho mais cedo e foi para casa, provavelmente para falar com Mark. De acordo com documentos judiciais, Lori ligou para um funcionário da universidade por volta das 5 horas da tarde do mesmo dia e deixou uma mensagem de voz dizendo que Mark explicou sua ausência nas listas por um erro de computador ou outra desculpa. Ela aparentemente acreditou nele, pois na noite do mesmo dia foram juntos a uma festa na casa de campo de seu chefe e pareceram se divertir. A verdade sempre vem à tona, e a discussão sobre o engano veio na tarde de domingo, dia 18, quando Mark revelou à sua esposa que havia mentido sobre sua educação e planos futuros. Isso foi uma grande decepção para Lori. Depois disso, Lori foi dormir, enquanto Mark jogava videogames. Mais tarde, ele começou a embalar algumas caixas para a mudança iminente. Os documentos afirmam que enquanto empacotava as coisas, ele supostamente encontrou uma arma e então entrou no quarto por volta da 1h da manhã, onde Lori estava dormindo. Mark contou aos seus irmãos que depois embrulhou material de evidência em vários sacos de lixo, incluindo a parte danificada do colchão, e jogou tudo em uma lixeira por volta das 2h da manhã. A confissão chocante de Mark para seus irmãos levou à sua prisão em 2 de agosto de 2004 e sua internação na clínica psiquiátrica da prisão do condado de Salt Lake. Os promotores confirmaram que o crime foi cometido depois que se soube que Mark havia mentido para sua esposa. Uma semana depois, ele foi acusado de um crime de primeiro grau e 3 pontos de obstrução da justiça. Inicialmente, a fiança foi fixada em $500 mil, mas depois aumentada para $1 milhão. Sua confissão também levou ao fim da busca por Lori como pessoa desaparecida, e a polícia começou a procurar evidências nos aterros sanitários do condado, esperando encontrar pistas sobre este caso. Isso, no entanto, provou ser uma tarefa difícil. Os especialistas tiveram uma tarefa difícil ao penetrar através de 1.000 toneladas de lixo confiscado a uma profundidade de mais de 12 metros. A busca envolveu cães farejadores e 38 voluntários, incluindo policiais, bombeiros, funcionários de serviços de segurança pública e membros do Grupo Municipal de Busca e Resgate. Cada um deles trabalhou em média 11 horas por dia, 4 dias por semana, realizando tarefas laboriosas com a ajuda de equipamentos especiais. Finalmente, tiveram que revistar o lixo manualmente. Embora todos os participantes acreditassem que seus esforços eram justificados, não tinham certeza de encontrar evidências. Mesmo assim, as autoridades estavam convencidas de que tinham razões suficientes para acusar Mark, baseadas em sua confissão para seus irmãos, que muito provavelmente seria aceita no tribunal. Entre as várias evidências materiais, manchas cor de borgonha foram encontradas em seu carro, nos corrimãos, na cabeceira da cama e no colchão. Na cozinha foi encontrada uma ferramenta supostamente usada para cortar o colchão. A polícia também tinha uma carta de Lori, supostamente escrita um dia antes de seu desaparecimento. Nela, ela pedia ao marido para mudar seu comportamento e expressava o desejo de envelhecer com ele, mas não nessas circunstâncias. Essas palavras se tornaram mais claras após a confissão de Mark, já que a carta foi conectada com uma ligação de Lori para a escola de medicina. Além disso, os promotores coletaram vídeos de vigilância de uma loja aberta 24 horas que mostravam Mark comprando cigarros, examinando suas mãos e dedos e depois indo embora com o carro de sua esposa. Passaram cerca de 18 minutos desde o momento em que ele, segundo suas declarações, cometeu o crime. Os investigadores obtiveram gravações de vídeo mostrando uma pessoa jogando um saco grande em uma lixeira. Também foi visto dirigindo com o carro da mulher para um parque, de onde ela supostamente desapareceu segundo suas declarações. Inicialmente, esperava-se que a acusação pedisse a punição mais severa para Mark, mas os promotores decidiram acusá-lo de um crime de primeiro grau, que prevê uma pena de 5 anos à prisão perpétua. Essa decisão foi tomada devido à ausência de uma evidência decisiva. Alguns dias depois, Mark compareceu junto com seu advogado Gilbert Ante a uma audiência pré-julgamento perante o juiz William Barrett, no Tribunal Distrital 3. Os presentes ficaram surpresos que o réu usava um colete à prova de balas e era acompanhado por 7 xerifes. Tais medidas de segurança são normalmente tomadas em casos proeminentes ou em circunstâncias inesperadas.
Mais de 2 meses após o desaparecimento de Lori, sua família já havia perdido a esperança. Mas em outubro, o sargento Nelson da polícia encontrou uma evidência decisiva em uma lixeira. O local foi rapidamente isolado e especialistas coletaram evidências por várias horas que poderiam ser usadas no tribunal. No mesmo dia, as autoridades puderam confirmar através de exames forenses que as evidências encontradas estavam relacionadas ao caso de Lori. Esta notícia provocou sentimentos mistos em sua família. Por um lado, havia decepção pela confirmação de seus piores temores. Por outro, alívio por finalmente poderem se despedir dela. Os promotores agora acreditavam que as evidências encontradas haviam avançado significativamente o caso, já que agora podiam provar as consequências do crime de Mark. Em 30 de outubro, Mark participou de uma audiência de acusação no Tribunal Distrital 3. Surpreendentemente, ele se declarou inocente. A mãe de Lori expressou seu descontentamento com sua recusa em se declarar culpado e o acusou de prolongar a experiência da família e adiar o inevitável. O julgamento, marcado para o final de abril de 2005, foi interrompido em 15 de abril quando Mark fez uma confissão. Ele descreveu detalhadamente ao juiz como cometeu o crime na manhã de 19 de julho de 2004. Com sua declaração de culpa, chegou a um acordo com os promotores para retirar a acusação de obstrução da justiça. Durante seu discurso de 10 minutos, Mark confessou que sua esposa era a pessoa mais importante em sua vida e que não conseguia explicar suas ações. A mãe de Lori foi a única que expressou arrependimento sincero. Ela ficou abalada com a confissão, mas também sentiu alívio de que Mark assumisse responsabilidade por suas ações. Um mês antes da sentença, os pais de Lori decidiram remover o nome Hacking de sua placa memorial para se distanciar de Mark. Em 6 de junho de 2005, Mark foi condenado. Ele recebeu uma pena de 6 anos à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional no mínimo em 2035. Mark chorou ao ouvir a sentença e foi levado para a prisão estadual de Utah para cumprir sua pena. Após o julgamento, os pais de Mark fizeram uma declaração reconhecendo seu crime como imperdoável, mas apontando que ele lutava com problemas mentais, incluindo dificuldades de aprendizagem e estresse emocional por fracassos na universidade. O pai de Mark leu uma carta dele na qual escreveu que se sentia bem na prisão, pois tentava corrigir seus erros e se desculpar com todos que havia ferido com suas ações. Em 2006, soube-se que Mark vendia autógrafos e outras coisas da prisão em um site dedicado à memória de criminosos. Após uma conversa com a administração da prisão, ele voluntariamente parou essas atividades. Nos anos seguintes, a mãe de Lori trocou cartas com Mark encarcerado e disse que o havia perdoado. Apesar de sua decisão de deixar o passado para trás, ela continua a lembrar de Lori e diz que nunca consegue superar a perda. No meio do dia escolar, uma estudante desapareceu. No início, todos pensaram que ela simplesmente havia fugido e retornaria em breve. Mas quanto mais os investigadores se aprofundavam no caso, mais detalhes perturbadores se tornavam óbvios. Eles precisaram de 27 anos para resolver este caso e trazer a verdade à luz. No final, tudo era muito mais complicado do que jamais imaginaram. Kipling Davis nasceu em 1º de julho de 1979 na pequena cidade americana de York, Utah. Ela era a irmã mais velha da família. Tinha pais carinhosos e muitos amigos. Kipling era conhecida por sua gentileza e seu talento para se dar bem com outras crianças. Ela frequentava a escola secundária local e participava do clube de teatro. Em maio de 1995, quando tinha 15 anos, Kipling estava muito animada com as férias de verão. Seu aniversário estava se aproximando e faltavam apenas 2 meses para isso. Além disso, ela estava se preparando para tirar sua carteira de motorista. Em 2 de maio, Kipling planejava acordar às 4h30 da manhã para ir às aulas de direção antes do início do dia escolar. Mas depois de desligar o despertador, ela continuou dormindo e só acordou quando seu pai a acordou meia hora depois. Kipling realmente queria dormir um pouco mais e tentou convencer seu pai a permitir que ela perdesse uma aula de direção, assegurando-lhe que isso não afetaria seu exame de carteira de motorista. Seu pai, que entendia como esse evento era importante para ela, insistiu que ela fosse à aula. Ele sabia o quanto ela estava animada com a carteira de motorista e disse para ela se preparar para a aula.
Kipling ficou desapontada. Ela realmente queria dormir um pouco mais, e mal tinha tempo para se maquiar e se arrumar. Mesmo assim, ela ouviu seu pai e foi à aula, pois sabia que ele só queria o melhor para ela. Ela estava chateada com seus pais, mas mesmo assim entrou no carro de sua mãe, que a levou à aula. Por volta das 13h30, o pai de Kipling voltou do trabalho e notou que sua filha não estava em casa. Isso o preocupou, pois ela sempre estava em casa neste horário. Ele suspeitou que a menina havia ficado na escola ou saído para passear com amigos. Decidiu verificar o correio de voz do telefone de casa, esperando que Kipling tivesse deixado uma mensagem para explicar seu atraso. Em vez disso, porém, encontrou uma mensagem da secretária da escola informando que a menina havia perdido todas as aulas após o almoço. O pai ficou imediatamente alarmado, pois sua filha nunca matava a aula sem aviso. Ele ligou imediatamente para sua esposa, mas ela também não sabia onde sua filha estava. Os pais esperaram mais um pouco, esperando que ela voltasse, mas isso não aconteceu. Então começaram a ligar para seus colegas de escola, mas nenhum deles havia visto Kipling após o almoço, o que só aumentou sua preocupação. Os amigos também haviam ficado na escola e não haviam perdido nenhuma aula. Por volta das 7h da noite, os pais foram à escola para tentar encontrar a menina lá, mas a busca foi infrutífera. No prédio havia principalmente professores e outros funcionários, mas ninguém havia visto Kipling. Depois disso, os pais foram à igreja que sua filha frequentava regularmente, mas ela também não estava lá. Os pais de Kipling, preocupados com seu desaparecimento, decidiram recorrer à polícia. Os policiais, no entanto, inicialmente suspeitaram que a menina simplesmente poderia ter saído para passear com amigos e retornaria em breve. Eles não começaram a busca imediatamente, limitando-se a enviar uma descrição aos policiais de patrulha. Os pais insistiram que Kipling nunca desapareceria o dia todo sem aviso e perderia aulas. Apesar dessas insistências, os investigadores hesitaram em iniciar uma operação de busca. Procurando por sua filha, os pais contataram os amigos e conhecidos de sua filha até receberem a primeira pista importante. Um colega de classe relatou que havia visto Kipling na hora do almoço. Ela estava falando com um garoto chamado Chris, que frequentava as séries superiores e estava com ela no curso de teatro. Este Chris tinha, segundo os colegas de classe, a reputação de ser uma criança problemática, o que aumentou ainda mais as preocupações dos pais. Algumas horas antes, os pais já haviam ouvido o nome Chris quando procuraram no diário de sua filha, esperando encontrar pistas. No diário não havia nada sobre planos de fugir de casa, mas alguns dias antes, Kipling escreveu que gostava de Chris. Os pais suspeitaram que ela poderia ter matado aula para passar tempo com ele, já que eles haviam proibido que ela se encontrasse com garotos antes de seu 16º aniversário. Isso poderia explicar por que ela não contou a ninguém sobre sua saída. Mesmo assim, os pais não conseguiam acreditar que sua filha poderia ter deixado a escola e desaparecido até tarde da noite. Quando o pai de Kipling Davis não sabia o que fazer, decidiu visitar Chris para descobrir mais. Ele foi à casa dele e bateu na porta. A irmã de Chris abriu para ele e explicou que Chris não havia chegado em casa desde a manhã e provavelmente ainda estava na escola lidando com assuntos do clube de teatro. Chris tinha muitas tarefas relacionadas à preparação do palco e dos adereços, então frequentemente ficava até tarde da noite. O pai de Kipling foi à escola. Já passava das 10h da noite e as portas da escola estavam fechadas. Ele bateu várias vezes, mas ninguém abriu. Depois de esperar um tempo em frente à escola, decidiu voltar à casa de Chris para perguntar à irmã dele sobre o paradeiro de Chris. Quando chegou lá depois da meia-noite, viu vários carros em frente à casa, um dos quais reconheceu imediatamente. Era o carro de Walker, um colega de classe de Chris. O homem suspeitou que Chris poderia estar na casa, mas não tinha certeza. Como não tinha certeza se Chris estava envolvido na situação, o pai de Kipling decidiu não incomodá-los novamente. Ele entrou no carro e dirigiu para casa. Na manhã seguinte, a jovem ainda não havia voltado para casa e finalmente a polícia começou a investigar. Os policiais revistaram todas as salas de aula da escola e pediram aos estudantes para comunicarem qualquer informação sobre o desaparecimento de Kipling Davis, mesmo que parecesse insignificante para eles. A polícia fez tudo o possível para informar todos os estudantes da escola sobre o que havia acontecido e esperou por qualquer pista. Eles começaram a verificar um possível envolvimento de Chris. Um investigador falou com ele
e Chris contou que ele e Kipling, durante o almoço, haviam falado sobre movimentos de dança para a apresentação que se aproximava e os ensaiaram. Depois seus caminhos se separaram. Desde então, ele não a havia visto mais. Após as aulas, Chris foi ao auditório para prepará-lo para a apresentação e deixou o prédio por volta das 11 horas da noite. Como ele estava ativo no clube de teatro, a administração da escola havia lhe dado chaves da porta de entrada, o que explicava por que as portas estavam fechadas quando o pai de Kipling veio à escola. Chris também relatou que 2 de seus amigos, Roker e Tim, estavam com ele na escola. Eles o ajudaram a instalar os holofotes, depois jogaram futebol e foram para casa. A polícia não encontrou evidências do envolvimento de Chris no desaparecimento de Kipling. Durante a conversa com o investigador, ele estava completamente calmo e respondeu a todas as perguntas de boa vontade. Chris não tinha antecedentes criminais, exceto por frequentemente matar aula. Quando os investigadores falaram com Tim e Roker, ouviram a mesma história que Chris. Todos os 3 tinham um álibi, mas não podia ser confirmado. Na escola não havia câmeras de vigilância, e os garotos não tinham celulares com rastreamento de localização para verificar sua posição naquele dia. Como resultado, os investigadores ficaram novamente sem pistas. Os policiais continuaram suas conversas com os estudantes e fizeram anúncios pelos alto-falantes, esperando que alguém revelasse novas informações. Eles suspeitavam que o desaparecimento de Kipling tinha algo a ver com a escola. Em seu armário estavam todas as suas coisas: bolsa, estojo de maquiagem e livros escolares. Isso indicava que ela não pretendia sair e reforçou a suspeita de que algo criminoso havia acontecido. Logo, os investigadores encontraram uma nova pista. Um estudante contou que Kipling, no dia de seu desaparecimento, havia sido convidada para um encontro por um garoto chamado Brandon. Embora seus pais tivessem proibido que ela se encontrasse com garotos, ela concordou com um encontro no fim de semana. Mas no intervalo do almoço, Brandon veio novamente a Kipling e disse que não poderia vir ao encontro. Ele tinha outra namorada que ficou brava quando soube de seus planos. Por isso, decidiu cancelar o encontro. Os policiais falaram com Brandon e sua namorada, que confirmaram esta história. Logo, no entanto, algo interessante se revelou. Descobriu-se que Brandon, após o almoço, havia perdido todas as aulas, exatamente como Kipling. Ainda mais perturbador era que sua namorada, que era representante de classe, se recusou a alterar suas faltas. Os investigadores suspeitaram que Brandon e Kipling haviam decidido matar a aula e ir ao encontro deles. Eles interrogaram o garoto novamente, e ele confessou que após o almoço tentou encontrar Kipling para se desculpar com ela, mas ela não estava em lugar nenhum. Brandon decidiu perder as aulas restantes e foi para casa. Ele até havia inventado uma desculpa para aquele dia. No caminho de casa teve uma pane. Um pneu furou, e ele ligou para um amigo para ajudá-lo a trocar o pneu. Quando a polícia, no entanto, contatou este amigo, descobriu-se que o álibi era inventado. O amigo disse que Brandon não havia ligado para ele e não havia pedido ajuda. Brandon foi chamado novamente para interrogatório, mas ele manteve sua versão apesar da declaração de seu amigo. Os investigadores até tiveram a impressão de que ele estava dizendo a verdade, pois o jovem estava calmo e confiante. Os investigadores não conseguiram obter novas informações dele e continuaram a investigação de outras maneiras. Por semanas, não houve novas pistas neste caso. Finalmente, o FBI foi envolvido nas investigações, mas eles também não conseguiram encontrar evidências adicionais. Meses após o desaparecimento da menina, testemunhas se apresentaram alegando tê-la visto após o almoço naquele dia. Alguns disseram que a viram na escola, outros no centro da cidade. Nenhum desses testemunhos, no entanto, pôde ser confirmado. Além disso, os investigadores receberam rumores perturbadores que circulavam na escola. Dizia-se que Kipling estava envolvida em um acidente no qual 4 garotos estavam envolvidos. Os investigadores tentaram encontrar as fontes desses rumores, mas sempre chegaram a um beco sem saída. Chris, Roker, Tim e Brandon foram interrogados novamente, mas cada um deles repetiu o mesmo que nos primeiros dias após o desaparecimento de Kipling. O caso ficou emperrado por um ano inteiro, até que de repente algo estranho aconteceu.
Chris veio ao pai de Kipling e disse que queria tirar um grande peso de si compartilhando informações importantes. Após alguns segundos tensos, ele disse: "Quero que você saiba que não tenho nada a ver com o desaparecimento de Kipling." O pai ficou perplexo e esperava que Chris finalmente contasse a verdade. Mas ele se comportou estranhamente. 1 ano após o desaparecimento da menina, ele veio à casa dos pais dela para novamente afirmar que não tinha nada a ver com isso. O pai suspeitou que Chris queria dizer a verdade, mas no último momento ficou com medo. O homem o bombardeou com perguntas e exigiu explicações sobre o desaparecimento de sua filha. Mas o garoto insistiu em sua inocência e finalmente simplesmente foi embora. O pai imediatamente relatou o incidente aos investigadores e eles acharam o comportamento de Chris suspeito. A polícia decidiu interrogar todos os 4 novamente, desta vez usando um detector de mentiras. Eles começaram com Chris, que continuou afirmando que era inocente e não sabia de nada. O operador do detector de mentiras não encontrou sinais de mentiras, o que confundiu um pouco os investigadores. Mas eles sabiam que um detector de mentiras não é prova absoluta da verdade, e portanto não consideraram suas declarações como decisivas. Depois de falar com Tim, eles pediram para ele escrever suas lembranças daquele dia. Os investigadores esperavam que sua história fosse a mesma de antes, mas ficaram chocados. De repente, Tim contou uma história completamente diferente. Segundo suas palavras, ele, Kipling e Roker decidiram após o almoço matar aula e dirigir ao canyon local. Quando chegaram, Tim ficou no carro, enquanto Kipling e Roker foram caminhar. Após algum tempo, Roker voltou sozinho e Tim perguntou onde estava Kipling. Roker respondeu algo como: "Não se preocupe com isso." E eles foram embora. Esta história surpreendeu a polícia, mas pareceu duvidosa para eles. Mas pela primeira vez em 1 ano, Tim mudou sua declaração e os investigadores o pressionaram esperando obter mais detalhes. Infelizmente, isso levou ao oposto. Tim jogou a folha com suas declarações no lixo, exigiu um advogado e não disse mais uma palavra. Essas declarações não puderam ser usadas no tribunal e não deram à polícia motivo para prender os 2 garotos. A polícia chamou Roker para interrogatório e contou sobre as novas declarações de Tim. O jovem negou tudo que Tim havia dito e afirmou não ter visto Kipling após o almoço. Notavelmente, desta vez também o detector de mentiras não mostrou sinais de engano. Mas os investigadores permaneceram céticos. Sem confissões, eles só podiam esperar por evidências físicas que pudessem conectar os suspeitos ao incidente. Junto com voluntários e familiares, as investigações começaram a procurar por Kipling no canyon. Os investigadores usaram máquinas pesadas para escavações, enquanto voluntários procuraram em cada centímetro do solo por pistas e cães de busca tentaram captar um rastro da desaparecida. Apesar do grande esforço, os resultados não vieram e o caso estagnou por vários anos. Em 1999, os parentes de Kipling aceitaram sua perda e realizaram uma cerimônia de despedida colocando uma placa memorial no cemitério local. Eles esperavam que a polícia a encontrasse algum dia para que a família pudesse ter uma despedida digna. 7 anos após o desaparecimento, o pai de Kipling soube de outro caso em que o sistema de justiça estadual por muito tempo não conseguiu proferir um veredito. O caso foi transferido para o nível federal, permitindo que fosse concluído. O homem decidiu usar esta ideia e a discutiu com os investigadores. Apesar da ausência de novas evidências, 2 fatores poderiam mudar o curso dos eventos. Primeiro, todos os suspeitos e testemunhas teriam que testemunhar sob juramento, e se descobrisse que alguém havia mentido, haveria consequências. Segundo, até este ponto haviam passado 8 anos desde o desaparecimento de Kipling, e os suspeitos haviam constituído famílias e começado uma nova vida. Os investigadores esperavam que um deles contasse a verdade. Finalmente, graças aos esforços dos familiares e investigadores, o caso foi levado a um grande júri, cujas audiências se estenderam por vários anos. Numerosas testemunhas participaram e trouxeram muitas informações novas. Uma testemunha se lembrou de como Roker estava insatisfeito com Tim após o teste do detector de mentiras, porque Tim havia escrito suas declarações no papel. De repente, uma outra testemunha, a esposa de Chris, contou uma história surpreendente.
Um dia, ela e seu marido estavam assistindo uma comédia policial e, em certo momento, ela lhe perguntou brincando sobre o ato mais terrível que ele havia cometido em sua vida. Chris, com expressão séria, respondeu: "E se eu te disser que estou envolvido no caso Kipling?" Sua esposa ficou chocada com suas palavras. Quando ele viu sua reação, Chris rapidamente acrescentou que era apenas uma brincadeira, mas ela não conseguiu se livrar da sensação de que ele estava dizendo a verdade. 2 outras testemunhas, que estavam numa festa com Tim alguns anos antes, se lembraram de como na televisão passou uma reportagem sobre o desaparecimento de Kipling. Tim disse na época que foi obra dele. Ao longo dos anos, muitos ouviram declarações estranhas de Tim. Para alguns, ele contou que sabia como tais atos eram cometidos e que já havia feito algo assim. Para outros, ele insinuou ou disse diretamente que estava envolvido no desaparecimento de Kipling e mencionou vários detalhes. Mas aqui havia um ponto importante. Tim mencionou diferentes lugares e os investigadores que os verificaram não encontraram evidências. Durante essas audiências também veio à luz um fato que, sem exagero, chocou todos os presentes. Alguns anos atrás, os investigadores descobriram que o álibi dos 3 jovens era falso. Eles afirmaram que haviam ajudado Tim a instalar a iluminação e jogado futebol no salão. Mas naquela noite havia um ensaio de coral lá. Nenhum dos membros do coral os viu, o que excluía sua presença no salão. Os investigadores se irritaram porque este coral não havia sido mencionado durante toda a investigação. Mas agora, a verdade veio à luz. Embora nessas audiências nenhum dos acusados tenha confessado, ainda houve progresso. A juíza concluiu que todos os 3 homens haviam mentido sob juramento e os condenou adequadamente. No final de 2005, Tim foi considerado culpado de 15 casos de perjúrio e condenado a 15 anos de prisão. Chris recebeu 5 anos e Booker, 4. A diferença nas penas resultou do fato de que a maioria das declarações era contra Tim. Para os investigadores, isso foi apenas o começo. Agora que todos os 3 suspeitos haviam sido condenados em nível federal por perjúrio, eles decidiram levar o caso a um tribunal estadual para obter condenações. Na opinião dos investigadores, Tim, Chris e Booker estavam envolvidos no caso Kipling. A polícia também acreditava que 2 outros amigos deles sabiam do crime e conscientemente retiveram informações. Como resultado, Tim e Chris foram novamente acusados e a preparação para um novo julgamento começou. Os investigadores receberam muitas informações novas de testemunhas que voluntariamente revelaram detalhes importantes. Numerosas declarações apontavam para diferentes histórias dos suspeitos, o que alimentou ainda mais o interesse dos investigadores. A irmã de Tim contou que seu irmão frequentemente mentia e ela há muito suspeitava que ele poderia estar envolvido neste incidente. Neste contexto, aconteceu um evento há muito esperado. Tim foi oferecido um acordo no qual seria punido mais brandamente em troca de uma confissão, e ele concordou. Este acordo, no entanto, tinha suas peculiaridades. Primeiro, de acordo com os termos do acordo, ele não enfrentava uma pena de prisão severa, já que a pena poderia ser combinada com a das declarações falsas. Além disso, ele não tinha que denunciar seus cúmplices. Sua confissão foi a seguinte: após o almoço, ele, Kipling e outra pessoa dirigiram ao Canyon. Tim ficou no carro enquanto Kipling e a outra pessoa foram ao Canyon. Aproximadamente 30 minutos depois, Tim decidiu segui-los. Lá aconteceu algo que não posso contar no YouTube. Mas Tim não era o principal culpado. Ele apenas ajudou a apagar os rastros. Depois disso, os 2 voltaram ao carro e foram embora. Mas à noite voltaram ao Canyon para eliminar as evidências restantes. Tim se recusou obstinadamente a revelar onde haviam escondido as evidências e não quis nomear a pessoa que estava com ele. Por causa deste comportamento, ele foi considerado culpado. Em 2021, ele teve a oportunidade de ser liberado antecipadamente, mas o tribunal rejeitou seu pedido porque ele não revelou todos os detalhes do caso. Agora Tim só pode sair em 2026. Chris e Hooker já cumpriram suas penas por declarações falsas. Os investigadores não conseguiram provar seu envolvimento no desaparecimento. Após a confissão de Tim, a polícia ainda não sabe quem estava com ele. Sem evidências adicionais, isso não é determinável.
Talvez Tim não queira colocar seus amigos em perigo. Embora muitas perguntas permaneçam abertas neste caso, ninguém mais duvida da culpa dessas 3 pessoas.